cliente tem sempre razão. Você concorda com essa afirmação? Essa é uma afirmação que já, nossa, é bem antiga. E hoje eu decidi gravar aqui esse Vida de Empreendedora no Digital, que tem tempo que a gente não faz aqui um Vida de Empreendedora no Digital, não bate esse papo sincero aqui. E é exatamente isso que eu vou fazer a partir de agora. Mas antes, solta aí a vinheta. Olá, mulher empreendedora, eu sou a Ive, não vou nem falar o restante aqui da nossa apresentação já bem cotidiana aqui do nosso canal, justamente porque esse vídeo é para você que já me acompanha aqui, já acompanha internamente, já está aqui acostumada a ver os vídeos do canal. Então esse bate-papo sincero é justamente para você que já está aqui dentro, já está inscrita, já assiste aqui os vídeos com frequência no canal. Então eu sempre trago um pouquinho desses bastidores, né, do que eu vivencio aqui nos bastidores. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre essa questão do cliente ter sempre razão. O que será que isso significa? Será que ele realmente, essa frase, ela vale ainda nos dias de hoje? Eu quero saber realmente a sua opinião. Você acredita nessa frase ainda? Você aplica essa frase aí no seu negócio? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber e eu vou dar aqui a partir de agora a minha opinião sincera sobre esse assunto. E já indo direto ao ponto aqui, a verdade é que eu não concordo com essa frase. Não concordo com essa frase. E por que eu não concordo que o cliente tenha sempre razão? Porque eu trato mal o meu cliente? Porque eu não quero bem para o meu cliente, eu não quero atender ele direito? Nada disso. E eu vou explicar como é que eu faço aqui, qual que é o pensamento por trás também da discordância dessa frase. O que acontece é que eu acredito de verdade numa relação que seja boa para ambos os lados. Para funcionar, para você ter cliente sempre chegando aí no seu negócio, para que você também tenha uma relação de longo prazo com o seu cliente, porque é isso que eu busco aqui no meu negócio. Eu tenho clientes que já compram de mim desde quando eu comecei o meu negócio, desde 2019 que eu comecei a trocar mais fortemente aqui a atuação da minha empresa. Quando eu fiz gestão de rede social, eu tive clientes que ficaram comigo desde o início do meu negócio, do ano que eu abri até o ano que eu encerrei a gestão. Então, assim, eu acredito muito nessa relação de longo prazo com o cliente. Mas para que essa relação no longo prazo aconteça, para que ela dure, eu acredito muito que precisa ser bom para ambos os lados. Então, essa relação com o seu cliente precisa ser boa para você, enquanto empresa, para a sua empresa, e precisa ser boa para o cliente também. E isso inclui não só você conseguir se posicionar diante desse cliente, você conseguir expressar aquilo que você faz, aquilo que você não faz, você conseguir se posicionar quanto aos valores que você cobra na sua empresa também, né? O dinheiro que você cobra, quanto você recebe. Você também precisa cobrar um valor justo que você considera justo pelo serviço que você presta, para que você realmente sinta que tá valendo a pena prestar esse serviço, porque senão daqui a pouco você vai jogar tudo pro alto e não vai nem querer saber mais do seu negócio. Então eu acredito muito nessa relação ganha-ganha. Por isso que numa relação ganha-ganha, não é sempre só um único lado que tem razão sempre. Concorda? Então é por isso que eu realmente não concordo com essa frase de que o cliente tem sempre razão. Porque numa relação de longo prazo, tem horas que o cliente vai entender que você tá com a razão, tem horas que você também vai entender que o cliente tá com a razão e vai contornar essa situação e vai poder fazer também aquilo que o cliente precisa que você faça. Então essa realmente é uma frase que até podia funcionar lá atrás, mas que hoje a gente precisa de fato adequar ao novo posicionamento que as empresas têm. Até porque hoje existe muita oferta, muita demanda, mas também muita oferta. Antigamente, quando essa frase aí surgiu, que o cliente tem sempre razão, a oferta era menor do que a demanda. A demanda era muito maior do que a quantidade de empresas ou de produtos que estavam disponíveis no mercado. Então, hoje, dificilmente uma empresa não tem concorrente. Se todo mundo, tem muita gente aí fazendo muita coisa ou a mesma coisa nos diversos nichos existentes aí do mercado, significa que as empresas que vão se destacar são justamente aquelas que têm um tratamento ali de ganha-ganha mesmo com o cliente, que não quer só lucrar e que também não quer só beneficiar o cliente, que ele sinta realmente que ele está sendo bem atendido,
que ele está tendo ali um produto excelente à disposição dele e que ele também está tendo um serviço excelente à disposição dele. E aí, nesse ponto, além de eu acreditar muito nessa questão de relação ganha-ganha, não só acreditar, mas é o que eu aplico realmente aqui no meu negócio, é também fundamental que você tenha regras claras no seu negócio. Ou seja, na hora de você ofertar o seu produto, o seu serviço, é muito importante que você já tenha previamente definido quais são as regras do jogo. E o que eu tô querendo dizer com essa coisa de regras do jogo? É justamente o que o seu cliente tem direito, o que seu cliente não tem direito, o que está incluído nesse produto, nesse serviço que você está vendendo, o que não está incluído. Então eu procuro fazer muito isso aqui na hora de vender mesmo. Na hora que eu vou falar, vou explicar como que o meu serviço funciona. Por exemplo, o programa de consultoria. O programa de consultoria não é um processo onde eu vou fazer pelo cliente. Ele é um processo que tem o objetivo principal de dar autonomia para o cliente. Eu vou estar ali junto com ele, vai ser um processo a quatro mãos, mas quem operacionaliza mesmo é o cliente, porque ele precisa ter essa autonomia. O programa ele tem prazo de duração, ele não dura por tempo indeterminado. E aí o cliente precisa fazer sozinho para que ele possa realmente ter essa autonomia e depois contratar certo, aprender a contratar certo. Sendo assim, antes mesmo do cliente falar assim, olha, vamos fazer, eu quero fazer o programa de consultoria. Na hora de explicar como ele funciona, eu já deixo muito claro, olha, eu não vou fazer pela sua empresa, nós vamos fazer juntas. Eu vou estar junto com você ao longo de todo o processo, vou te orientar com relação às ferramentas, mas quem precisa operacionalizar é você. Então sempre deixo isso muito claro para não ter esse ruído e tudo mais. E aí, caso aconteça ali do cliente futuramente, depois, como nunca aconteceu, tá? Até hoje nunca aconteceu isso aqui. Mas se porventura no futuro, na hora que a gente começar o processo, o cliente vir e falar assim, ah, mas Ive, eu achei que você ia fazer pra mim. Aí eu falo pra ele, olha, eu expliquei, né, aí às vezes até resgato, porque eu sempre mando por áudio, resgato o áudio e falo, olha, nesse áudio aqui eu te explico como que funciona o programa, e aí eu expliquei aqui que vai ser dessa maneira. Então é sempre muito importante você deixar clara quais são as regras do jogo. Quais são as regras do seu jogo? Você, por exemplo, quando você vende um produto físico, você deixar claro pro cliente qual é o prazo que ele tem para troca, você informa isso para ele? Você deixa claro, por exemplo, qual é o prazo de entrega? Você deixa claro também de que forma que ele pode entrar em contato com você? Ou se ele pode devolver o produto totalmente, ter o dinheiro de volta? Você deixa tudo isso claro? Ou fica ali só em letras miúdas mesmo, que ninguém lê e ninguém nem repara? Então é fundamental mesmo que você deixe as regras do jogo muito claras e muito nítidas para o seu cliente. Se você vende via e-commerce, deixa ali na hora de finalizar a compra, explica para o cliente, deixa um texto explicando para ele o que ele pode, o que ele não pode, nesses casos de produto físico. Se é um serviço, com certeza ele vai ter que ter contato com você. Então explica, manda um áudio, escreve um texto, já deixa um texto pronto, explicando o que está contemplado no serviço, o que não está. Isso tudo faz muita diferença para que você tenha essa relação saudável com o seu cliente, essa relação de respeito mútuo. Eu penso que isso é o mais importante, você cultivar essa relação de respeito mútuo com o seu cliente. Ele respeitar você enquanto profissional, enquanto empresa, e você respeitá-lo também enquanto pessoa, enquanto cliente. Se for uma outra empresa também, igual eu atendo aqui outros empreendedores, outras empreendedoras. Então eu respeito esses empreendedores enquanto profissionais, enquanto meus clientes, e eles também precisam me respeitar enquanto profissional, enquanto uma pessoa que foi contratada justamente para orientar ou para prestar um serviço, porque também tenho aqui o serviço de configuração do Meta Business Suite da loja do Instagram. Então eu, quando fecho todos esses serviços, eu deixo sempre muito claro o que está incluído, o que não está, o que eu vou fazer, o que eu não vou. E ao longo do processo eu vou informando também, vou atualizando sobre como está o andamento de cada serviço ali que foi contratado, de cada coisa que está sendo feita. E é importante que você faça isso com o seu cliente também, porque isso evita ruídos, evita também que o seu cliente fique insatisfeito,
porque é uma forma de você dar o seu melhor, você fazer também com que o seu cliente entenda que você tá ali se dedicando, tá ali empenhada em entregar o seu melhor para ele e deixar ali bem claro também que você tá se esforçando para ter essa comunicação boa. Obviamente que não vai ser positivo com todos os clientes. Eu também já vivi aqui situações onde eu não prestei talvez o melhor atendimento para o cliente, porque não ficou do agrado desse cliente, ou também o cliente me trouxe problemas porque apesar de ter explicado tudo exatamente como funcionava, depois o cliente ficou cobrando coisas que não estavam previstas, não estavam contempladas no serviço, e mesmo eu mostrando que não estava contemplado, falando, olha, se você quer esse tipo de serviço, temos essa outra possibilidade aqui. Mesmo assim, não funcionou, e aí eu tive que demitir esse cliente, porque também pode acontecer esse caso, gente. Infelizmente, tem clientes que não vão se identificar com a nossa linha de trabalho, que não vão se identificar com a nossa maneira de atender, e tá tudo certo, tá tudo certo. Eu aprendi muito nesses 8 anos aí atuando, empreendendo, que de fato existem momentos que a gente precisa demitir o cliente, e ele precisa demitir a gente também. Porque quando a relação não tá fluindo ali, não é muito diferente de um relacionamento amoroso na nossa vida pessoal. Porque quando não flui, a gente bate muito de frente, ou então, mesmo que não bata de frente, existe uma insatisfação, ou da parte do cliente, ou da nossa parte, essa relação realmente precisa ser encerrada, para que o cliente siga em frente, contratando aí um profissional que ele vai se identificar mais, e para que você também libere esse espaço para que o outro cliente que vai se identificar com a sua proposta também possa chegar, também possa entrar. Eu confesso que no início do meu negócio, eu fazia o possível assim para atender o cliente, eu acabava engolindo muito sapo, eu realmente fazia tudo que o cliente queria, inclusive dava muito desconto do meu serviço e acabava depois ficando muito insatisfeita com isso. Então, realmente eu cometi muitos erros com relação a essa questão de atendimentos ao cliente, mas de um tempo para cá, eu decidi de fato estipular quais seriam as regras do meu jogo. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas realmente que eu aplico e que eu vi funcionar na prática. E aí eu decidi fazer dessa forma. Antes eu tinha medo de me posicionar com o cliente, eu morria de medo do cliente sair ou de ter que demitir o cliente. Então hoje não é que eu demito o cliente, mas eu me posiciono. Olha, esse ponto aqui eu não vou até ele, ou desse ponto aqui eu não passo. A gente também tem que saber estipular e ter a coragem de estipular também os nossos próprios limites, para que esse cliente realmente respeite o nosso trabalho e a gente continue tendo uma relação saudável com esse cliente ou com qualquer outro cliente que possa surgir. E aí um outro ponto que eu quero trazer aqui, eu quero ressaltar nesse vídeo, é a importância da gente também procurar entender como que funciona o nosso próprio cliente, o nosso público ali do negócio. Porque quanto mais você se dedica a entender, a compreender as necessidades reais do seu cliente, melhor você vai se relacionar com ele, melhor você vai se comunicar com ele e menos problemas você vai ter com ele. Então, quando eu comecei também a me dedicar a entender melhor o meu próprio cliente, resolveu muito os problemas que eu tinha aqui, assim, de não conseguir me posicionar, porque na verdade eu não tinha tanto problema com o cliente em si, mas eu não conseguia me posicionar. Eu não conseguia cobrar o preço que eu achava que deveria cobrar pelo meu serviço. Então eu acabava me anulando e acabava também tendo muito estresse com relação a isso. Então hoje eu me posiciono quando eu acredito que eu preciso me posicionar, quando eu preciso deixar ainda mais claro quais são as regras do jogo. Então não tenho mais esse medo de falar com o cliente, de me posicionar. E eu percebo que isso realmente trouxe um outro nível aqui pro meu negócio. Eu percebo que as pessoas, elas chegam hoje respeitando mais o meu trabalho, entendendo mais como ele funciona, e quando realmente faz sentido para elas, isso faz com que elas tenham mais interesse em realmente contratar o meu serviço, porque elas percebem que tá uma coisa muito mais clara, muito mais ali realmente fácil de entender. Moral da história: de fato, eu não concordo com essa frase, eu não acredito que ela seja
atual, que ela se encaixe nos dias de hoje. Eu acredito mesmo nessa relação de ganha-ganha com o cliente, que é uma relação que é boa para você, para sua empresa, é boa para o cliente também, e que todo mundo sai ganhando. Você ajuda o seu cliente a se desenvolver, o seu cliente também te ajuda a se desenvolver, traz outros clientes para você, e isso é que é o mais interessante do mercado que a gente vive hoje, porque ele trouxe essa noção de que a gente pode sim ter uma relação saudável sem que um esteja mandando e o outro obedecendo. E isso é que eu considero mais interessante. E agora eu quero saber de você, como é que é a sua relação com o seu cliente aí no seu negócio? Como que você costuma proceder, como que você costuma fazer para ter uma relação aí saudável com o seu cliente? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E aí, se você gostou desse nosso bate-papo aqui, que tinha tempo que a gente não fazia um vídeo de empreendedora no digital, que eu gosto de trazer aqui um pouco dos bastidores também, um pouco da minha vivência e compartilhar com você, que afinal de contas estamos num canal para empreendedoras, para mulheres empreendedoras predominantemente, porque homens também são bem-vindos, mas predominantemente falamos sim para mulheres, porque nós mulheres precisamos sim nos empoderar umas das outras, e eu vejo que muitas mulheres ainda não encontram esse espaço aqui nesse mercado digital, e o papel desse canal é exatamente esse, pegar na sua mão para que você possa ir para frente e conquistar o sucesso na internet que você tanto deseja, tá? Então deixa aí a sua opinião, o seu comentário, deixa seu like também, que ajuda o nosso canal a crescer, e é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!